Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindo a este Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Hoje vamos descobrir o que é o Data Science. Para isso, convidamos António Cabeças, justamente o coordenador da pós-graduação em Data Science da Autónoma Academy. Muito obrigado. Bem-vindo a este podcast. Vamos começar pela pergunta mais óbvia. O que é isto do Data Science? Bom, nós estamos a viver um momento muito importante na história que é a chamada Quarta Revolução Industrial, que aparece cerca dos anos 90 do século XX e que tem vindo a desenvolver-se agora mais no início do século XXI. E esta Quarta Revolução Industrial leva-nos a que tudo aconteça muito rápido. O facto de estarmos a basear em tecnologias digitais leva a que tudo possa acontecer de forma mais acelerada, mais rápida, mais vivida e, portanto, o Data Science... Tanto na vida das pessoas como na vida das empresas. Claro, não é? claro. E do ponto de vista prático, até nós, como particulares, já podemos utilizar algumas potencialidades do Data Science. Veja-se, por exemplo, o ChatGPT. É uma realidade que todos nós podemos utilizar. O que é o Data Science? O Data Science, que em português quer dizer ciência de dados, como é óbvio, é uma área multidisciplinar que utiliza métodos científicos, processos e algoritmos para extrair conhecimento e obter informações que possam ser valiosas para ajudar na tomada de decisão. E isto é útil para empresas. Se olharmos para o tecido empresarial, tomar boas decisões baseado em dados Claro. ajuda ao sucesso empresarial de qualquer empresa, E presumo as eu. decisões com base em dados vão se basear muito num conceito que também nos aparece fruto desta quarta revolução industrial, que é o Big Data. O que é isso do Big Data? São grandes um bases tanque de dados. grande de dados. Sim. Por exemplo, ouvimos falar muito em Big Data a propósito de dados do Facebook, que, Exatamente, enfim, foram exatamente. usados de forma menos boa em campanhas políticas, por Big exemplo. Data, enfim, se quiséssemos traduzir isto para português, seria grandes volumes de dados, não é? Volumes enormes de dados. Resultam da utilização de sistemas, obviamente, de IT, que também, naquilo que tem a ver com a guarda de informação e de dados, basicamente, que serão a base da informação, nos sistemas também aumentou. Ou seja, a capacidade de produzir mecanismos físicos para guarda de dados tem aumentado em termos de dimensão de forma exponencial. Temos Eu posso dar um exemplo. preceitos legais para isso. Quando trabalhei pela primeira vez em informática, no início dos anos 80, o computador que eu trabalhava numa instituição financeira ocupava uma sala para aí com 60 metros quadrados. Tinha 64K de memória. Dá vontade de rir. Sim. Quando hoje olhamos para os nossos telemóveis e temos 128 megas de memória. Não são capas, são megas. E, portanto, a realidade é esta. O Big Data resulta do facto de termos maior capacidade de armazenamento de dados e, com essa situação, podermos ter mais informação a trabalhar, mais dados informação a trabalhar útil para e criar informação a partir desses mesmos dados. Mas informação útil para decisões empresariais. Exatamente. Se olharmos para esta ciência dos dados, enfim, ela como conceito, como um corpo de conhecimento é recente, mas temos pessoas ligadas à estatística que tradicionalmente trabalhavam grandes volumes de informação, ou até ligados à informática que tradicionalmente trabalhavam grandes volumes de informação. Ajude-me a perceber isto. Quando compartimentamos aqui isto como uma área do saber, não estamos só a ir buscar estatística ou só informática para tratar esses dados. Não. É preciso conhecimento técnico das empresas também. Claro. Vamos lá ver. O Data Science, para além de contar com a exploração do Big Data, também conta atualmente com a utilização de inteligência artificial e com a possibilidade de fazermos análise de dados em tempo real. Hoje, as próprias telecomunicações, isso tem sido bastante mencionado aqui na Universidade Autónoma de Lisboa pelo professor Mário Marques da Silva, que estamos no domínio do 5G e as comunicações vão dar o salto para o 6G. Ou seja, nós estamos a evoluir também muito rapidamente naquilo que é a capacidade de evolução das próprias comunicações. Sim, hoje em dia já há dados que permitem saber quantas pessoas estão num determinado local. Por exemplo, durante a pandemia isso foi fundamental para se determinar remotamente, sem estar numa praia, a contar pessoas. Quantas pessoas estão numa praia, partindo do princípio que cada uma leva um telemóvel. Não é? Esses dados existem. Sim, não gostaríamos de forma alguma que isso se tornasse numa espécie de Big Brother ou de algo de
Mas importa, então, pôr também estes portões à informação, enfim, anonimizar essa informação. Exatamente, e aí também há grandes preocupações a nível da confidencialidade dos dados, ao nível, enfim, da informação dos dados das pessoas, que têm que ser, obviamente, protegidos, salvaguardados, para evitar outro tipo de problemas. Mas, salvaguardando, protegendo os titulares dos dados, portanto, anonimizando os dados, dá-nos a tal Big Data, não é? Claro. Um grande volume de dados. Claro. Mas como é que as empresas podem usar estes dados? Ajude-me a perceber como é que isto se torna útil para uma empresa aceder a grandes volumes de dados e transformar isso num conhecimento que lhe é útil para tomar as melhores decisões empresariais. Claro. A partir de bases de dados, com dados, neste caso, para construir informações que depois possam dar origem a análises dessas mesmas informações através do tratamento desses mesmos dados, a empresa pode conseguir obter resultados diretos dessa mesma utilização, por exemplo, no conhecimento do cliente. Já existem empresas aqui em Portugal, sobretudo na área da banca e dos seguros, que já trabalham a informação dos clientes numa lógica até de utilização de inteligência artificial, em que tenta determinar pelo comportamento do cliente qual é a sua apetência em relação a determinado tipo de produtos e o banco, com base nessa análise, poder oferecer esse tipo de produtos que detecta que o cliente pode pode sentir alguma atratividade. Isso já existe na realidade. Por exemplo, na banca isso ajuda a perceber por que caminho os produtos financeiros devem ir para ir ao encontro da expectativa de um grande número de clientes. Claro, não falamos de nicho de mercado, falamos de um grande número de clientes. Quando estamos aqui a falar de data science, numa perspectiva de exploração de dados, com ferramentas próprias, nós podemos efetivamente fazer previsões, definir tendências e, obviamente, poder, numa perspectiva agora empresarial, organizar ofertas que sejam adequadas para cada tipologia de clientes. A própria segmentação de clientes hoje já é muito feita, sobretudo em grandes empresas, nessa perspectiva de tentar perceber qual é que é o comportamento, agrupando com base no seu comportamento nas respectivas classes. Quer dizer, quando hoje em dia entramos no hipermercado e vemos no nosso telemóvel uma promoção que parece que foi feita de propósito para nós, obviamente isso tem origem numa grande capacidade de análise de dados. Claro. Bom, mas as coisas também nem sempre podem correr bem. Eu posso dar um exemplo engraçado, que foi um robô que se chamava Fábio, construído por uma empresa japonesa e foi comprado por um supermercado na Escócia. E o objetivo desse robô era estar a receber os clientes e tentar perceber quais eram, digamos, os objetivos dos clientes em termos de compras e poder orientá-los e até aconselhá-los numa perspectiva já de utilização de inteligência artificial. Isso foi há poucos anos. E o que é que acontece? O nosso amigo Fábio começou a ser olhado com desconfiança. Os clientes sentiam-se um bocado incomodados com a presença dele, as crianças também, às vezes até, em vez de acharem piada, tinham um bocado de medo, ele tinha uma voz, se calhar, ainda não estava aperfeiçoada a um nível que pudesse ser, enfim, aceitável por todos. E o que é que acontece? O supermercado começou a receber reclamações relativamente ao Fábio. E o Fábio foi o primeiro robô com inteligência artificial despedido na história. Correu mal neste caso. Correu mal. Mas se olharmos... Não, mas já agora posso dizer, essa empresa japonesa continua a aperfeiçoar este tipo de modelos e hoje tem sucesso. E, obviamente, processa rapidamente em tempo real de informação. Exatamente. Se olharmos para uma empresa gigante da distribuição como a UPS é muito citada em estudos de data science. A UPS são milhares de veículos de distribuição e consegue monitorizar em tempo real onde estão, os veículos, estão carregados ou descarregados, enfim. Que motoristas é que estão a trabalhar, há quantas horas estão a trabalhar, porque há o preceito legal Claro. aqui em Portugal, por exemplo, há um número limitado de horas para se poder trabalhar, sobretudo a conduzir um veículo. E até se tem ou não preocupações de segurança, como um cinto de segurança posto ou não ter cinto de segurança posto. Isto parece que é o Big Brother, é informação que está em todo o lado. Mas, de facto, do ponto de vista empresarial, isto deve rentabilizar custos de uma forma extraordinária. O Data Science vai contribuir também significativamente para a eficiência e para a produtividade das empresas, através da automatização de processos, através da otimização desses processos,
da previsão da procura, na gestão de estoques até também, porque as empresas também têm que gerir os seus estoques, sobretudo se estiverem na área comercial, e também recomendando produtos, como eu estava a referir há pouco, de acordo com o perfil dos clientes. Dos clientes, sim, e sim. também pode atuar aqui numa área que muito pouca gente está a falar, mas também é importante, que é atuar na área de detecção de fraudes e na área de segurança. Também aqui pode haver essa... Pode. Repare, na detecção de fraudes, por exemplo, na área financeira, pode ser muito importante. Uhum. António, falou ainda agora desta recomendação que o próprio Roble fazia, ou enfim, é um velho método de quando entrávamos numa loja, comprarmos uma camisa e recomendarem-nos também uma gravata para ajudar a fazer aquilo que se chama um aumento de venda média. Sim. Mas a Amazon faz isto ao tempo, quando diz, olha, os clientes que compraram este livro também compraram aquele. Claro. Estão a recomendar, no fundo, com base nos dados que já têm relativamente às compras dessa pessoa. A Amazon, há não sei quantos anos, já estava a usar com sucesso aquilo que agora chamamos Data Science. Claramente. Uhum. Este é um dos primeiros passos daquilo que chamamos hoje em dia Data Science. Claro. É evidente que tem havido uma grande evolução, sobretudo no tipo de ferramentas que permitem tratar os dados do Big Data. Ou do Big Data, quando olhamos para formações de Data Science, e obviamente fui espreitar o currículo desta pós-graduação em Data Science, sim, encontramos nomes de linguagens de programação. Sim. Esta é uma parte importante dessa formação. É, sim, senhora. Existe neste momento no mercado de trabalho uma elevada procura de programadores Python e também alguma procura de programação R. O que é o Python e o R, que vão ser dadas neste MBA Data Science? São linguagens de programação que têm ferramentas que permitem trabalhar os dados, criando informação e dando sugestões para poder depois essa informação ser trabalhada em termos de decisão. E está a aparecer aqui também, por exemplo, ligado ao Python, um conjunto de módulos que cada vez são mais, que permitem, só para dar um exemplo, o tratamento de modelos de equações estruturais, que é uma técnica que permite avaliar pesos relativamente a determinadas variáveis para poder ajudar as empresas, eu gosto mais até de chamar organizações. Quando falamos de equações, este é um palavrão grande, equações estruturais. Quem trabalha em pesquisa científica sabe o que estamos a falar quando falamos destas equações estruturais. Enfim, são conjuntos complicados de equações, mas que nos dão uma redução de complexidade muito interessante para tomar decisões, não é? De alguma forma, mas vem evoluir. Não existe só na ciência, existe na decisão do tecido empresarial. Claro. Nas empresas, obviamente, e as empresas preocupam-se, obviamente, em rentabilizar o negócio e, portanto, em ter resultados. E nessa perspectiva, o Data Science está aí para ajudar. António, ajude-me a perceber aqui uma coisa. Podemos olhar e dizer, ok, estamos a falar de uma camada de competências que não é apenas em que as programações, as linguagens são importantes, mas que o conhecimento técnico, não é, do mercado em questão, para saber que dados extrair, enfim, e como os utilizar é fundamental, e é preciso casar estas várias vertentes do conhecimento. Olhamos para a Data Science e quando vemos aquelas pesquisas no Booking ou no Trivago, consegue comparar rapidamente preços de coisas diferentes. Sim. Já estamos a falar de aplicações de Data Science, sim, obviamente. Mas se descermos a outra realidade, olharmos para uma empresa como a Carris, eu presumo que devesse dar muito jeito de ter em tempo real onde estão as carreiras, mas também quantos clientes é que estão parados com o telemóvel à espera na paragem do autocarro, não é? E poder não ter só o horário fixo, mas mandar mais autocarros conforme há mais ou menos utentes, não é? Há um mundo de ainda estamos longe de chegar aqui, ou de facto esta nova tecnologia do 5 e do 6G vai-nos ajudar a chegar aqui mais breve? Isto rapidamente ficará disponível para todos, ou ainda é só o apanágio das grandes empresas? Eu, como referi no início, a quarta revolução industrial, ou enfim, que nós chamamos da revolução digital, está tudo a acontecer muito rápido. Eu acredito que a evolução de utilização destas ferramentas que estão ligadas ao Data Science, em conjunção com o Big Data, vão nos levar rapidamente a conseguir resultados muito mais eficientes, muito mais eficazes
do que aquilo que têm sido as abordagens de tipo tradicional. Nós estamos aqui a pensar que o Data Science tem uma ampla gama de aplicações em diversos setores, como os negócios, portanto, a atividade comercial, as finanças, o marketing, a saúde, as ciências sociais, os transportes, a agricultura, edifícios inteligentes e também as viaturas inteligentes. Aquelas viaturas que a gente vê que na realidade... Que já não é dos filmes. Parece que era dos filmes, mas já não é dos filmes. Já estamos... nós neste momento já temos, como sabem, viaturas inteligentes. Em Portugal ainda não é permitido, mas, por exemplo, na Alemanha já é. Já há viaturas que andam sozinhas e que a gente diz, eu quero ir para aqui e a viatura leva-nos para ali. E, portanto, na realidade... Está a analisar um grande conjunto de dados em tempo real. É isso. Para fecharmos esta nossa conversa à volta desta Data Science, uma vez que estas ferramentas vão tornar mais comuns, o acesso a dados tendencialmente será muito mais generalizado e facilitado pelas novas tecnologias, quer dizer que as médias empresas também vão poder aceder, desde que tenham, enfim, profissionais qualificados ou que recorram a empresas qualificadas, poder fazer a tal, eu vou usar a expressão em português, eu sei que não gosta dela, mineração de dados, ou seja, o data mining, explorar dados em sítios onde não imaginávamos que houvesse dados que afinal são interessantes para as nossas decisões. Claro que sim. O termo data mining, enfim, pode ser traduzido de facto como mineração de dados, mas eu pessoalmente não aprecio muito. Não. Mas é ir desencantar dados a sítios que não são óbvios à primeira vista. Isto tem a ver com o tal conceito de Big Data. Vamos lá ver, o Big Data na realidade vai ter dados. Os dados revelam evidências de algo, das atividades comerciais, das atividades das pessoas, das viaturas que circulam, dos hábitos de compra, dos gostos, do Estado, do que se publica nas redes dos terrenos, sociais. que se pensarmos em agricultura inteligente e o que é que deve fazer para que o terreno esses dados existem. Claro. E cada vez vão existir mais. Isto está em crescimento, isto é um boom. É preciso a tal data science para saber que dados ir buscar, onde ir buscar e, obviamente, como tratá-los. Claro. Não, e depois há um aspecto importante que é, nesta perspectiva do data science, nós conseguirmos avançar com a utilização eficaz da inteligência artificial e também naquilo que se chama de machine learning, aprendizagem, enfim, em português, aprendizagem da máquina. Machine learning é o termo, enfim, utilizado. Sim, que em Portugal usa-se mais o machine learning. Sim. Nós muitas vezes utilizamos anglicanismos, mas neste caso até faz sentido. Machine learning, que significa que nós vamos tirar partido da inteligência artificial para que as máquinas possam também aprender. Isso, obviamente, no âmbito daqui da quarta revolução industrial já começa a trazer algumas questões de caráter ético, legal, etc., porque estamos a falar de máquinas inteligentes. E essa situação verificar-se ainda mais naquilo que já se começa a falar, que será a quinta revolução industrial, que é na quinta revolução industrial é onde haverá efetivamente uma ligação entre o homem e a máquina, mais até do que na quarta. Estamos numa fase evolutiva que dará origem a que o homem e a máquina vão interagir em conjunto e, obviamente, para isso, habitualmente no cotidiano. Claro, e tem que se garantir já começamos a ver determinado isso conjunto nos browsers de questões pesquisa, que têm que ser salvaguardados. nos browsers de pesquisa que já nos permitem criar, enfim, obter respostas interessantes. As pessoas às vezes assustam-se um bocadinho com esta ideia das máquinas poderem tomar decisões, porque pensam sempre que as máquinas vão substituir o humano. Mas é mais auxiliar. Não será mais essa a ideia. Isto é engraçado, quando houve a primeira e a segunda revolução industrial, também se pensava em que as pessoas começaram a ser substituídas por máquinas, as pessoas começaram a pensar, isto agora vai substituir os nossos postos de trabalho, nós não vamos ser precisos para nada. Não se verificou que isso fosse verdade. Houve ali uma fase de transição em que as pessoas começaram a ter trabalhos mais qualificados e haver necessidade por trabalhos mais qualificados. E agora eu penso que acontecerá a mesma coisa. Okay. Só para dar uma ideia, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, previu que nos próximos 10, 15 anos possa haver um número muito elevado de novas profissões baseadas essencialmente em tecnologia digital. Há uma história que é curiosa, que numa fábrica nos Estados Unidos os trabalhadores invadiram a fábrica e partiram os equipamentos todos, porque estavam revoltados, porque estavam a ficar sem trabalho. Substituídos pelo isto. O que é que aconteceu? Rapidamente isso evoluiu e não se voltou a verificar esse tipo de situações. Eu acho que as pessoas hoje têm consciência de que
o mercado de trabalho vai trazer ofertas, e é por isso também criamos aqui este MBA Data Science, criar ofertas nesta área que possam potenciar as pessoas para que, em vez do tipo de trabalho tradicional, que seria a nossa perspectiva de um passado e presente, seja substituída por técnicos especializados que possam conseguir efetivamente trabalhar o Big Data. Já que fala neste MBA em Data Science e nesta profissão, porque, enfim, estamos a falar de profissionais, já há procura para este tipo de profissionais, ou presumo que haja cada vez mais procura para este tipo de profissionais? No top das principais funções em termos de mercado de trabalho, neste momento, em primeiro lugar, estão especialistas em Data Science, e em segundo lugar, curiosamente, estão especialistas na área da sustentabilidade, ou de gestão sustentável. Que é justamente aquilo que as empresas procuram hoje em dia. E dia. aqui o Data Science também pode vir a ajudar na área da sustentabilidade. Como aliás em todas as outras. Focámos-nos aqui muito na distribuição, mas já deu para perceber, enfim, que é a realidade com que vamos conviver nos próximos anos. É isso António mesmo. Cabeças, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos por ajudar a transmitir este conhecimento à sociedade civil, que é aquilo que se faz aqui neste podcast. Foi muito interessante falar aqui estes momentos, foi pouco tempo, haveria muito mais para dizer, mas agradeço o convite. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.